Certo. 7 mil reais de lucro. 7 mil reais de lucro subindo. Isso é uma super promessa vinda de um super esforço ou é uma promessa tangível de alcançar aplicando o método MML? Ó, Gersino, muito boa pergunta. É para você ver tanto, pessoal, que aqui está tudo no improviso. Os 7 mil que eu falo, que é real, e meus alunos vão vir toda semana falar do resultado deles, não é muito difícil, não. Ele não é difícil. Ele é só... Tem umas engrenagens que você tem que estar apertando. Para quem tem loja tradicional, ele vai ter que estar mudando alguns fatores para encaixar no padrão de loja popular. Por quê? Porque aqui o método MML, ele trabalha com o fornecedor alinhado, com a precificação correta e todo o custo operacional para diminuir a despesa e não perder qualidade e ter uma força de crescimento constante. Então, o que acontece? Quando a gente fala 7 mil por mês, é você vendendo pouco, o Gersino. Mesmo você vendendo 10 mil, mesmo você vendendo 10 mil, 15 mil, ou numa cidade pequena, bairro, ou uma cidade média, as possibilidades vão aumentando cada vez mais. Então, é real. Isso é vida real. Não é uma promessa de 20, 30 mil reais, não. Nós estamos falando algo, 7 mil reais, que muitas pessoas sonham. Isso muda a vida, transforma, porque o investimento é baixo, o retorno é rápido, você não tem fiado, você não tem notinha, e isso é real. Mas desde que tenha um método que vai tirar os agravantes, as coisas que dificultam o lucro chegar até você. E o MML, ele é uma prova viva disso, de 11 anos. Comecei há 11 anos atrás, cheguei até aqui, validando cada situação. Que bom que você tocou nessa experiência sua de 11 anos. É nela que eu vou te perguntar agora, então. Então, 7 mil reais não é uma super promessa. Precisa... Não é super promessa. É promessa que qualquer pessoa que aplicar o MML pode chegar a ter esse lucro de 7 mil reais por mês. Isso. Não, isso ele é replicável. É algo replicável. O que é replicável? Ele funciona para qualquer pessoa, em qualquer parte do Brasil. Porque é algo que tem a logística certa. E falando em logística certa, nós vamos fazer um podcast na outra semana com um parceiro da gente que trabalha, que faz a logística. A logística que faz o recolhimento das mercadorias para baratear e coloca num aquele rapaz super educado? Oi? É aquele rapaz super educado, aquele senhor super educado? Isso. É um do pessoal da equipe que faz esse trabalho, que facilita e faz com que tudo aconteça. Por quê? O MML, ele é nada mais, nada menos do que uma estrutura que pegou aquilo que facilita tudo para você ter os seus 7 mil de lucro com qualidade em qualquer parte do país. Então, você pode morar do Oiapoque ao Chuí. Não interessa. Então, deixa eu ir sem delongas aqui o seguinte. Você está falando para gente que o método replicável do Oiapoque ao Chuí. Está dizendo para gente que isso não é uma super promessa. Mas, às vezes, pode ter gente que está acompanhando a gente pela primeira vez e fala assim, cara, é bom demais para ser verdade. E, às vezes, eu também penso, pode ser bom demais para ser verdade, outras pessoas também pensam. Hoje eu vejo alunos dizendo que isso é fato. Espera um pouquinho, espera só um pouquinho aqui. Nós estamos ao vivo, tem um barulho aqui. Eu pedi para... nós estamos ao vivo aqui, não tem barulho. Tá. Obrigado. Beleza, resolvido. Ao vivo é assim mesmo. Mas bora lá então. O que acontece? Tu disse então pra gente toda essa situação. Só que, às vezes, existem os São Tomés da vida, né? Para quem não sabe desse contexto histórico, eu vou dizer, São Tomé foi aquele, independentemente de sua religião, Tomé foi aquele cara que falou que Jesus tinha ressuscitado, todo mundo falou para ele que Jesus tinha ressuscitado, ele falou, eu só vou acreditar depois que eu tocar nas feridas de Jesus. E Jesus precisou aparecer para ele, para que ele tocasse nas feridas e então acreditasse que ele era o Jesus Cristo ressurreto.
E tem gente que tem que praticamente ver a sua loja funcionando para acontecer, que é acreditar que isso é verdade. Mas eu quero entender assim, eu sei que você não dormiu e acordou com esse método na cabeça. Foi construído. E eu quero Isso. saber como foi do ponto de partida, o porquê que o Wesley precisou criar esse método MML. Por que você precisou criar esse método? Conta pra gente de onde foi que você deu início até precisar construir este método. Depois eu quero que você conte pra gente como foi que você aplicou e quando você identificou que isso dava para poder mudar vidas pelo Brasil. Beleza. Deixa eu te falar. Na realidade, eu vou falar algo aqui que eu acho que eu nunca falei. Esse método, eu desenvolvi ele sem saber que eu estava desenvolvendo algo. Eu Sério? fui pego no... Porque, na realidade, eu sou uma pessoa comum, cara. Como você que está me vendo. Eu sou uma pessoa comum, que não poderia errar mais. Eu já vinha de 3 quebradeiras. Eu mexi com loja de embalagem, mexi com lanchonete, mexi com a loja de celular. E, infelizmente, não deu certo, por falta de alguma experiência. E eu tinha ouvido falar de lojas populares, bem no início, quando começou, porque a loja popular surgiu com a estabilidade da moeda. E eu já tinha quebrado. E a pessoa que quebra, ela fica com... Você perde motivação, você perde tudo. Só que eu não tinha, naquele tempo e nem condições de perder a motivação. Eu não podia, eu não tinha esse luxo. Eu tinha que continuar. E foi assim, sobrou 5 mil reais dos meus negócios tradicionais que eu mexi, e eu tinha uma motoca. E eu tinha um grande motivador, que era uma família para cuidar. E dívidas para pagar. Verdade, gente, isso é verdade. Infelizmente, dívida, compromisso e responsabilidade motiva muita gente. E naquele período, eu tinha dos 5 mil, mais a motinha que eu vendi, fiz 12 mil, eu acho, foi 12, 11 mil. E eu entrei para dentro, sem conhecimento, sem nada, só pegando informação daqui e dali. Eu paguei um preço por não ter tido um GPS, mas faz parte. Naquela época, a internet estava começando, estava firmando, eu procurei muita informação e nada, só havia vendedores ali, querendo vender. E não era o que eu estava procurando, eu queria um perfil de um empresário que tivesse nos bastidores para me ensinar a trilha de empreender, o que eu deveria fazer. E não encontrei, mas mesmo assim eu fui para dentro, abri a loja com 12 mil, comprando mal, porque naquela época não tinha variedade, já usava porcentagem, não tinha nada, estava estruturando o negócio de loja popular. Não tinha roupas que variavam, sempre era aquele mesmo padrão de roupa. E eu entrava, eu vendia muito, porque naquela época era efeito novidade ainda. Então eu comprava de 8 reais e vendia de 10 reais. Só que aí eu estava começando eu tinha um carrinho velho e tirei o banco dele e buscava mercadoria toda semana. Eu vendia 1.000 peças, 1.000 e poucas peças, mas não ganhava dinheiro. Eu ganhava 20%. Se eu vendisse, por exemplo, 10, eu ganhava 2. Quer perguntar alguma coisa? É uma dúvida. Você vendia 1.000 peças no mês ou na semana? Por semana. Caramba, Mas era eu não muita. ganhava dinheiro. Eu não É ganhava dinheiro. isso que eu tô pensando. Quem ganhava dinheiro era o fornecedor, né? Aí aquilo foi me incomodando, porque eu fui vendo que tinha alguma coisa errada. Só que como eu trouxe aquela experiência da loja tradicional, eu fui começando a ver possibilidade pelo fato de vender à vista. O fato simples de vender à vista era um grande diferencial, não tinha notinha. Mesmo eu vendendo muito e ganhando pouco, eu comecei a ver uma possibilidade que até então não estava clara para mim. Mas eu continuei. O que eu fiz? Comecei a notar que ouvi os meus clientes. Comecei a notar que eles pediam variedade. O que acontecia naquela época? Ou acontece até hoje em alguns lojistas de loja popular que não tem o método certo. Começava a vender muito e você encontrava pessoas na rua com as mesmas blusas, com as mesmas bermudas. E eu pensava, aquilo está errado, tem que ter uma maneira de eliminar isso. Eu ter variedade. Nossa.
Com variedade mesmo. Não é variedade do mesmo. E aí, e como eu que comprava, e eu sempre com aquele intuito empreendedor, eu comecei a conversar com os fornecedores e fui alinhando. E aí eles sempre reticências. Não, nós temos que trabalhar isso aqui para baratear. E eu pensava, não, tem condições de ter. O que eu pensei? O que eu vi? Os fornecedores não tinham essa visão, então eu não poderia cobrar deles. Eu comecei a pensar, então eu vou desenvolver um grupo de fornecedores, porque aí eles trabalhavam produzindo o mesmo produto sempre com qualidade, eu que ia desenvolver a variedade. O que eu ia fazer? Eu ia comprar um pouco de cada um toda semana. Então, já que um só não tinha variedade, eu comprava 5 de um, 5 do outro. Na outra semana, eu comprava do outro, mudava um mês, eu ia mudando. Então, eu tinha que ter um grupo de fornecedor. Um exemplo, de camiseta, eu tinha 10, 15 fornecedores, pelo fato deles produzirem camiseta, mas produzia diferente, costura diferente, cor diferente, malha diferente, tamanho diferente. Eu criei a variedade usando o potencial deles, criando o grupo fornecedor, que eu tenho ele até hoje. Só que hoje ele está super moderno, está super diferente, né? Isso foi um dos fatores, Gerson, que eu desenvolvi para ter variedade, que era um grande problema de loja popular.